Meus caros, muito bom dia. Retomando as nossas atividades, gostaria hoje de falar com vocês, aula de número 9, sobre as associações, pessoas jurídicas de direito privado, dotadas de características bastante peculiares e que vão ser exploradas no nosso encontro de hoje. Eu vou começar a compartilhar com vocês a minha tela e logo na sequência já damos início às nossas atividades, tá bom? Um minutinho só da paciência de vocês. Muito bem. Nós vamos analisar hoje, vamos iniciar a abordagem das pessoas jurídicas em espécie. Na verdade, vocês tiveram a oportunidade de observar comigo nos nossos encontros anteriores que existem várias espécies de pessoas jurídicas. Nós vamos encontrar as pessoas jurídicas de direito privado, dentre as quais, além das associações e das fundações, nós vamos nos deparar com as sociedades, com as empresas individuais de responsabilidade limitada, com os partidos políticos, as entidades religiosas, e também as pessoas jurídicas de direito público externo e interno. Pessoas jurídicas de direito público externo, estados, organizações internacionais, e pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estado, Distrito Federal, municípios, territórios, autarquias, associações públicas e outras entidades de caráter público criadas por lei. Na verdade, cada uma dessas pessoas jurídicas vai ser estudada em seu momento oportuno. Algumas delas vocês vão estudar em direito público, em direito constitucional e direito administrativo. São as pessoas mencionadas no artigo 41 do Código Civil. União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competências normativas. Então, além de terem receitas próprias, um patrimônio próprio, servidores próprios, essas entidades também têm competências que lhes foram delegadas, lhes foram atribuídas pelo próprio texto constitucional, seja a Constituição de 1988, seja a Constituição Estadual, no Poder Constituinte derivado decorrente, seja a própria Lei Orgânica Municipal. Tudo isso vem nelas organizado. As autarquias, as fundações públicas submetidas a regime jurídico de direito público e outras entidades criadas por força de lei, bem como as associações públicas, também correspondem a pessoas jurídicas de direito público e que giram de acordo, né, elas se movimentam de acordo com a lógica do direito público. Essas, por não terem competências normativas, não são pessoas políticas, vocês estudarão em direito administrativo. E junto dessas pessoas jurídicas de direito público, que giram de acordo com a lógica do direito público, vocês também vão estudar em direito administrativo algumas pessoas jurídicas de direito privado, na verdade, pessoas jurídicas de direito público, mas com um funcionamento típico de direito privado, que são as fundações criadas com dinheiros públicos, mas submetidas a regime jurídico de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Elas fazem parte da administração pública direta, mas estão submetidas a um regime jurídico de direito privado, como as sociedades, as associações, as fundações e assim sucessivamente. Mas aí vocês vão estudar essas entidades junto do direito administrativo no terceiro ano com o professor João Antunes dos Santos Neto, com a professora Priscila Spagapani. A disciplina de direito constitucional, não, vocês terão com a professora Denise Awad e com o professor Roberto Bahia. Os estados estrangeiros e as organizações internacionais, vocês vão estudar em momento próprio com o professor Rui Décio Martins, na disciplina de Direito Internacional. E, dentre as pessoas jurídicas de direito privado, nós não podemos esquecer que duas delas estão comprometidas com o exercício de garantias constitucionais. A liberdade constitucional de crença e a liberdade constitucional de convicção política. Então, tanto os partidos políticos, como também as entidades religiosas estarão disciplinadas ou serão abordadas nas disciplinas de direito constitucional. Então, para a gente, restaria, do Departamento de Direito Privado, 4 modalidades de pessoas jurídicas constantes do artigo 44. As sociedades, as associações, as fundações e as empresas individuais de responsabilidade limitada. 2 delas estão comprometidas sempre, ou no mais das vezes, com o exercício de atividade empresarial.
sempre a ZIRELI, tanto que tem esse nome, né, de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. E, no mais das vezes, as sociedades. Vocês verão, com os professores de direito empresarial, que há algumas sociedades que não têm, né, o cariz empresarial, mas elas acabam sendo apresentadas e exploradas pelos próprios professores de direito empresarial, uma vez que haverá não apenas uma ou duas aulas, mas haverá um ano inteiro do curso de direito empresarial voltado à disciplina do direito societário. E para os professores de direito civil, mais especificamente para mim, em parte geral do Código Civil, cumpre a análise, né, restante das associações e das fundações. Então, aqui, a disciplina, no que diz respeito à matéria específica devotada às pessoas jurídicas, acaba sendo bastante mais reduzida do que a deferida aos demais colegas. No entanto, aquilo que foi dito a propósito das disposições gerais atinentes às pessoas jurídicas se aplica também às demais pessoas, feitas as naturais ressalvas com relação ao regime publicístico, ao regime de direito internacional e aos diversos regimes especiais que informam cada uma dessas entidades. Hoje, nós vamos falar a respeito das associações e no próximo encontro nós falaremos a respeito das fundações. São duas aulas bastante rápidas, bastante tranquilas, mesmo porque o nosso percurso acaba sendo, nesse caso, bastante ditado pelo legislador, e nós vamos ver que, no mais das vezes, o legislador acabou se havendo muito bem no que diz respeito ao regime articulado. Há uma ou outra espécie de ressalva com relação a certos dispositivos que me pareceram redigidos de maneira um pouquinho inapropriada, e eu terei considerações críticas a fazer a respeito de algumas disposições. Mas, de toda forma, aqui é bastante importante que eu deixe clara a minha impressão bastante positiva a respeito do arcabouço produzido pelo legislador. Para começarmos a esquentar os nossos motores, o que é que diz o artigo 53, caput e parágrafo único? Eu vou ler novamente esse artigo 53 daqui a alguns instantes, mas apenas a título de introdução ao direito das associações. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. E o parágrafo único diz: não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Quando nós temos associações, lá na primeira semana, na segunda aula da primeira semana das disposições gerais, não na semana passada, mas na retrasada, muitos alunos ansiosamente perguntavam: mas professor, qual a diferença entre sociedade e associação? Na verdade, as duas são universitas personarum, ou seja, universalidade de pessoas, agrupamentos de pessoas. E em ambas atividades é possível que nós encontremos superávit. Atenção, hein? Algumas pessoas, de maneira às vezes um pouquinho assodada, um pouquinho apressada, confundem finalidade lucrativa com a existência de um superávit no que diz respeito à atuação de uma pessoa jurídica. Todas as pessoas jurídicas, sejam as sociedades, sejam as demais pessoas jurídicas de direito privado, sejam as pessoas jurídicas de direito público interno ou externo, todas elas devem ter superávit, ou seja, devem ter durante um exercício receitas que ultrapassem as suas despesas. Isso é uma questão de saúde fiscal. Se eu, por exemplo, quero emagrecer, eu preciso ingerir calorias num número inferior às calorias que acabam sendo expendidas por mim nas minhas atividades diárias. Se eu gasto tantas calorias e ingiro 100 calorias a mais, provavelmente o estresse vai ficar cada vez maior. É uma questão de conta, de matemática. Realmente, os números não podem ser enganados. A verdade deles acaba sendo incontestável. Então, todas as pessoas jurídicas têm que ter receitas superiores às suas despesas. É claro que em determinados momentos, em situações absolutamente excepcionais, haverá a possibilidade que num exercício específico, por força da pandemia, as despesas tenham sido superiores às receitas. Mas em situações bastante peculiares, elas precisam ser justificadas. Caso contrário, se por exercícios subsequentes uma determinada pessoa jurídica acaba se mostrando deficitária, o risco do encerramento das suas atividades acaba sendo bastante significativo. A grande questão, que diferencia particularmente as sociedades das associações, é o destino que se dá a esse superávit. Realmente, pelo fato de uma associação não ter fins lucrativos, aqui o legislador fala em fins econômicos, né? Não me parece apropriado. Pelo fato de uma associação não ter fins lucrativos,
sempre que houver superávit, ele precisará ser forçosamente reinvestido na própria atividade associativa. No caso de uma sociedade, o destino natural do superávit experimentado pela sociedade acaba sendo o bolso dos sócios, sejam os cotistas que vão receber lucros, sejam os acionistas que vão receber dividendos. Então, realmente aqui é importante a gente ser um pouquinho criterioso no que diz respeito às palavras, no que diz respeito ao sentido jurídico a elas emprestado. Superávit, toda e qualquer espécie de pessoa jurídica deve ter, inclusive as pessoas mas lucro, aí sim, o destino natural, bolso dos sócios, apenas estão somente nas sociedades. Se, por algum acaso, de maneira absolutamente heterodoxa, uma associação redistribuir dividendos ou lucros para os seus associados ao final de um exercício, nós estamos diante de uma aparente associação, mas na verdade uma sociedade travestida em associação. E as coisas precisarão ser corrigidas o quanto antes para que qualquer espécie de irregularidade não acabe se perpetuando, tá bom? Então, a primeira diferença que é importante que se faça diz respeito ao escopo lucrativo, à finalidade lucrativa e ao destino que acaba se dando esse superávit das sociedades, diferente do superávit das associações, que necessariamente forçosamente reinvestido na própria atividade associativa. Feita, então, essa primeira espécie de ressalva, e guardem, isso também se aplica às fundações, que nós vamos estudar na próxima aula dessa semana, né? As fundações também devem ter superávit, mas o superávit deve ser reinvestido na própria atividade fundacional, aí nós podemos passar a análise dos diversos dispositivos aplicáveis. O que diz o artigo 53? Vamos fazer a segunda leitura. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Aqui, a meu ver, realmente uma leve pisada de bola do legislador, fins não lucrativos, fins não econômicos, porque a atividade econômica, praticamente todas as pessoas jurídicas de direito privado vão desenvolver. A grande questão é que essa atividade econômica não acaba enchendo os bolsos dos associados, a diferença daquilo que ocorre com relação aos sócios. Parágrafo único. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Como é que se diz reciprocidade em grego? Puxa, professor, eu não tenho a menor ideia. Bom, reciprocidade ou correspectividade em grego acabam sendo representadas pela expressão sinalagma. Puxa, se eu tivesse na aula presencial aqui e com uma lousa ao alcance das mãos, eu até escreveria esta palavra. Eu sei que dá para utilizar o nosso Google Classroom para tanto, mas eu sou meio atrapalhado, é capaz de eu conseguir travar a bendita aula. Então, eu vou soletrar mesmo. S-I-N-A-L-A-G-M-A. Sinalagma. O que significa essa expressão sinalagma? Ora, correspectividade. Imaginemos que, por exemplo, seja estabelecido um contrato entre um vendedor e um comprador. O que é que busca o vendedor? Bom, ele não quer mais a propriedade daquilo que ele está vendendo. Ele se obriga à transferência da propriedade da coisa contra a promessa de pagamento, isso sim lhe interessa, de um preço por parte do comprador. E o comprador? O comprador não se interessa por aquele dinheiro do qual ele está se desvinculando. Ele realmente quer alienar aquela importância, aquela soma em dinheiro, chamado preço da operação, contra a transferência da propriedade de um objeto pelo qual ele anseia. Então, nessas circunstâncias, nós vemos que na compra e venda existe uma perfeita conjugação entre os interesses do vendedor, alienar a coisa e receber o preço, e do comprador, alienar o preço e receber a coisa, a merc em contrapartida. Esses interesses são interesses correspectivos. O vendedor só transfere a propriedade da coisa se efetivamente receber o preço. E o comprador só quer efetivamente alienar o preço ao vendedor se em contrapartida receber a coisa. Nós não estamos falando em doações, atos de liberalidade. Estamos aqui falando de um ato oneroso. O vendedor realmente quer alienar a coisa que por ele é vendida, mas não de maneira gratuita, não a título de liberalidade, mas como uma espécie de contrapartida pelo recebimento de uma determinada importância em dinheiro. Pois bem, por isso que o contrato celebrado, como é que se chama mesmo? Contrato de compra e venda. São as duas espécies de movimentações patrimoniais representadas por essa espécie de nome composto, compra de um lado e venda de outro.
Se vocês forem ao Manual de Direito Romano, hoje nós falamos em contrato de locação, mas no direito romano se falava em locação-condução. Por que locação-condução? Porque uma das partes, o locador, cedia onerosamente a utilização da coisa, eventualmente a sua própria fruição, a uma parte chamada locatário, e o locatário, em contrapartida, correspectivamente, reciprocamente, pagava ao locador um determinado preço durante o período chamado de aluguel. Então, o aluguer, né, corresponde à remuneração pela cessão onerosa do uso e, eventualmente, da fruição da coisa. E, por isso, como existe também uma espécie de vínculo de correspectividade entre as prestações do locador e do locatário, entre nós se costuma falar em locação, mas no direito romano se falava em locação-condução, exatamente para demonstrar a existência desse vínculo de contraprestacionalidade, de correspectividade, esse vínculo de reciprocidade estabelecido entre as prestações de uma parte e da outra. Qual é a lógica subjacente a essa ideia de correspectividade? Se uma das partes não cumprir aquilo que lhe compete, a outra está automaticamente autorizada a suspender a execução das suas próprias obrigações. Ou seja, se um determinado vendedor não recebe a contrapartida do preço paga pelo comprador, em linha de princípio, ele pode suspender a execução da sua obrigação e pode deixar de transferir aquele objeto que inicialmente tinha sido prometido para o comprador, como uma medida de natureza cautelar, como uma medida de natureza provisional. É essa a essência de uma espécie de vinculação sinalagmática, correspectiva ou recíproca. E o que diz o parágrafo único? Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Aqui, na verdade, o legislador não andou bem, viu? Porque ele fala direitos e obrigações. O correspectivo de direito, me perdoe o trocadilho, né, já que estamos falando em reciprocidade e correspectividade, mas o antônimo de direito corresponde a dever. Na verdade, obrigação é o antônimo de pretensão, né? Vejam, pode parecer bobo, mas imaginem que eu tenha recebido um boleto de pagamento do meu condomínio, e o condomínio só vence no próximo dia 10. Será que eu já tenho o dever de efetuar o pagamento agora? Mas, professor, pensei que você só pudesse ser compelido a efetuar o pagamento no próximo dia 10. Bom, isso é verdade. Eu já tenho o dever de efetuar o pagamento e o condomínio já tem o direito de receber aquela contribuição, aquela cota condominial. Agora, até a data de vencimento, eu não posso ser molestado, não posso ser importunado pelo condomínio. Ninguém pode bater minha porta e falar, escute, Estevam, vai pagar ou não vai pagar? Eu pago antecipadamente se for da minha conveniência. Eu, por exemplo, por uma questão de organização financeira, tento pagar o mais rápido possível as dívidas que aparecem aqui em casa. Mas se às vezes acabo sendo atrapalhado e pago antecipadamente, aquilo que eu paguei antecipadamente eu não posso pedir de volta. Eu não posso obrigar o sujeito que recebeu a me devolver, simplesmente porque eu organizei em BAL e paguei antecipadamente uma dívida mais longínqua e acabei deixando pouca provisão para pagar uma dívida mais recente, mais premente. Azar o meu, né? Ou eu posso, às vezes, até convencer o credor a devolver aquilo que eu tinha pago antecipadamente, prometendo pagamento pontual, tempestivo, antes da data do vencimento. Vai que eu consiga sensibilizá-lo. De toda forma, eu não posso obrigá-lo a restituir. Por que não? Porque ele já tinha direito a receber e eu já tinha dever. Agora, na data do vencimento, aquele direito acaba sendo a culpa de uma exigibilidade, chamada de pretensão, que é a possibilidade de exigir a submissão ao próprio, e eu passo de titular de dever a titular de uma autêntica obrigação. Então, tecnicamente, direitos estão no mesmo patamar dos deveres, e as pretensões estão no mesmo patamar das obrigações. Então, a gente não deve falar em direitos e obrigações como se fossem expressões correspondentes, correspectivas. Muito embora isso seja bastante usual. Vocês não vão encontrar apenas, tão somente no parágrafo único do artigo 53. Se forem, por exemplo, ao inciso 1º do artigo 5º da Constituição, ali estará dito que homens e mulheres serão iguais em direitos e obrigações. E, a meu ver, nós estamos falando de coisas diferentes. Direitos e deveres, pretensões e obrigações. Os planos são diferentes. De toda forma, feita essa ressalvazinha terminológica, bom, o que está dito de importante
realmente no parágrafo único. Qual que é o objeto central da atenção do legislador nesse parágrafo único de 53? A inexistência de correspectividade entre as posições jurídicas dos associados em uma associação. Isso é bastante natural, porque para a constituição de uma associação, assim como também para a constituição de uma sociedade, nós temos à base um chamado contrato plurilateral. Professor, o que significa contrato plurilateral? Deixa eu intuir. Será que é aquele contrato em que nós temos mais de duas partes? É isso, professor? Na verdade, não. Aqui também outro probleminha terminológico. Quando nós falamos em contrato bilateral, em contrato plurilateral, nós não estamos falando do número de cabeças envolvidas nessa operação. Não, professor? Claro que não. Vocês vão estudar com o professor Elcio, com o professor Helmut, a existência de contratos unilaterais. Bom, mas tem dois sujeitos, pelo menos, envolvidos no contrato, né? Se o contrato se chama unilateral, é sinal de que nós não estamos falando tão somente de uma pessoa envolvida. Esse unilateral, bilateral, plurilateral, atrelado à palavra contrato, tem o significado de simbolizar a relação que as partes têm entre si com relação a um determinado escopo comum. Nesses contratos que eu mencionei no começo da nossa conversa, contrato de compra e venda, contrato de locação, aí realmente nós vamos ver um esquema bilateral. As partes estão uma em frente à outra, num esquema recíproco, sinalagmático, correspectivo. De modo que se uma das partes não cumprir o que lhe compete, a outra pode cautelarmente suspender a execução. Falar, bom, o sujeito não pagou, então não vou transferir a propriedade sobre coisa alguma. E isso, tendo um vendedor e um comprador, ou vários vendedores e vários compradores ao mesmo tempo. O contrato continuará sendo bilateral, porque bilateralidade não significa quantidade de pessoas, mas como as obrigações, como os direitos estão estruturados entre si. E quando nós falamos em contrato plurilateral, nós dizemos que todas as partes envolvidas naquele ajuste, elas estão comprometidas com um determinado escopo comum, com uma determinada finalidade, um determinado propósito comum. Então, é como se os sujeitos envolvidos, os sócios, ou aqui no caso, os associados, se eles estivessem vinculados ao atingimento de um propósito que não é apenas dele, associado, mas é um propósito de todos, e no final das contas, tivesse ele de dar contas ao fim comum, e não aos demais associados. Trocando em miúdos. Vamos supor que na associação nós tenhamos o Estevam, a professora Márcia, o professor Marcelo e o professor Sérgio Tical. E vamos supor que o professor Marcelo não tenha cumprido tempestivamente as suas obrigações com aquela associação. Será que, já que o Marcelo não cumpriu a parte dele, a contribuição dele, eu posso cerrar os meus braços aqui, assim, cruzar os meus braços e dizer, não vou cumprir também a minha parte enquanto o Marcelo não cumprir a parte dele? Não posso. Por quê? Porque não existe reciprocidade entre os meus deveres e os deveres do professor Marcelo, do professor Sérgio ou da professora Márcia. Não há correspectividade, não há reciprocidade, não há sinalagma entre essas prestações. Todas elas, a de cada associado, estão vinculadas em relação a um fim comum, a um propósito comum, que acaba sendo o elemento que, no final das contas, acaba unindo todos os associados. E também os sócios, no que diz respeito às atividades de escopo lucrativo, tá bom? Vamos ao artigo 54. Aqui está dito. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá. Bom, aqui eu sei que é o momento adequado para falar a respeito das invalidades, as mais graves nulidades e as menos graves as anulabilidades. O momento adequado será a aula de número 16, lá no comecinho do quarto bimestre. De toda forma, é importante nós relembrarmos uma diferenciação que foi feita a vocês incidentalmente na aula de número 5. Quando eu estava falando em personalidade e capacidade, eu dizia assim, quando um absolutamente incapaz não for adequadamente representado, nós estaremos diante de um ato nulo. Todavia, quando um relativamente incapaz não for adequadamente assistido, estaremos diante de um ato anulável. Nulidade e anulabilidade são modalidades, são espécies do gênero invalidade.
Pois bem, agora eu repito, artigo 54, sob pena de nulidade, ou seja, sob pena de uma invalidade mais grave, como se fosse um cartão vermelho numa partida de futebol, né? O Estatuto das Associações conterá, inciso primeiro, a denominação, os fins e a sede da associação. Professor, eu estou sentindo uma sensação de déjà vu, mas que bom, graças a Deus, porque no artigo 46 a gente já falou a respeito disso, né? Os requisitos indispensáveis à existência de uma pessoa jurídica, dentre eles a denominação, os fins, que nesse caso são fins não lucrativos, embora atividades econômicas muitas vezes se desenvolvam, e a sede da associação, onde ela encontrará o seu domicílio. Todas as pessoas naturais, inclusive as pessoas jurídicas, precisam ter um domicílio, sob pena de nulidade do ato constitutivo. Inciso segundo, os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. Aqui vamos com calma. Admissão quer dizer que um associado pode fazer parte da associação no momento superveniente? Bom, depende. Vocês ouvirão falar de contratos plurilaterais abertos e contratos plurilaterais fechados. O que são contratos plurilaterais abertos e o que são contratos plurilaterais fechados? Quando determinados associados ou quando determinados sócios resolvem desenvolver uma atividade em conjunto, é possível que eles estabeleçam que daquela sociedade ou daquela associação somente poderão participar os sócios ou associados primígenos ou originários. Ninguém mais pode entrar. Eventualmente, algum associado ou algum sócio pode sair daquela organização. Que bem, é possível isso. Mas, no mais das vezes, as sociedades e as associações acabam se revelando abertas. Ou seja, além dos associados ou sócios primígenos, outras espécies de associados, outras espécies de sócios podem fazer parte do quadro social, do quadro associativo, mediante ingresso posterior. Então, aí nós estaremos diante de associados ou sócios supervenientes. É possível que haja, professor? Sim, se o ato constitutivo permite esse ingresso, não há nenhuma espécie de problema, não. Agora, existe sim sempre a possibilidade de recesso, ou seja, do afastamento de um associado do quadro associativo. E nesse caso, cuidado com os falsos cognatos, a que se fala em demissão e exclusão. Mas não é a mesma coisa, professor? Não, não importa o que o direito do trabalho estabeleça em especial. Aqui nós estamos no âmbito do direito civil. Demissão é o recesso pela vontade do próprio associado. Ele não quer mais participar da vida associativa. Por quê? No mais das vezes, porque a vida associativa acaba pressupondo determinadas contribuições que de tempos em tempos o associado precisa fazer ao fundo social. Então, realmente, ele acaba encontrando, em virtude de uma série de intercorrências, algumas espécies de limitações, sobretudo econômicas, e ele acaba priorizando outros gastos e acaba se demitindo da associação. Mas aí por vontade própria, isso é absolutamente possível. Existe também a possibilidade de sua retirada do quadro associativo contra a sua vontade. E aí nós falamos em exclusão. Cuidado, a propósito da exclusão, eu terei a oportunidade de me pronunciar a propósito do artigo 57 do Código Civil daqui a alguns instantes. Mas já ficam aqui advertidos do fato de que é possível a retirada de um associado do quadro associativo contra a sua vontade, mediante procedimento administrativo ou, em última análise, mediante procedimento judicial, desenvolvido diante do próprio Poder Judiciário. Inciso terceiro, direitos e deveres dos associados. Olha só, perceberam como o legislador às vezes erra, mas às vezes acerta? Lá no parágrafo único do artigo 53, ele falava, né, direitos e obrigações recíprocos. Mas agora ele fala em quê, no inciso terceiro? Direitos e deveres recíprocos. E aí, realmente, me parece que a terminologia é a mais adequada. O senhor está protestando com relação à terminologia do legislador, é isso? Mas agora acertou, seu pilantra. Seu sem vergonhinha, é o meu filho que está fazendo aqui um baita de um escândalo durante a aula. Inciso quarto, as fontes de recursos para sua manutenção. Bom, como a associação não faz fotossíntese, muito embora ela não tenha fins econômicos, não tenha fins lucrativos, volta e meia será necessário alguma espécie de requisição, de demanda de determinados valores para que ela possa fazer frente às suas despesas. Muitas vezes, o custeio das atividades associativas se faz à custa de uma dotação inicial, uma espécie de aporte inicial de contribuições efetuadas pelos associados.
Em alguns casos outros, as contribuições acabam sendo periódicas, efetuadas de tempos em tempos, em períodos mensais, bimensais, semestrais ou anuais. Tudo vai depender daquilo que ficar estabelecido no Estatuto da Associação. Inciso 5º, o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Os órgãos deliberativos são aqueles que tomam decisões, e, sobretudo, as decisões mais importantes, nós vamos estudar no artigo 59 do Código Civil, ainda no nosso encontro de hoje. São as atividades mais proeminentes da associação, vamos dizer assim, aquelas mais retumbantes, recheadas de maiores formalidades. No entanto, para o dia a dia da associação, aí nós falaremos em órgãos administrativos ou de gestão. Daqui a alguns instantes eu vou falar, mas antes, inciso 6º, as condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. Bom, conforme eu tinha observado a vocês, no próprio artigo 46 do Código Civil, a questão de algumas aulas, né, eu dizia assim, é possível que o ato constitutivo esteja blindado inteiramente, como se tivesse sido convertido em cláusulas pétreas, que vocês estudaram lá no Direito Constitucional, com a professora Denise Awad. Se não estudaram, estou estudando ou vou estudar em breve. As cláusulas pétreas correspondem a um núcleo imodificável da Constituição, e as expressas estão contidas, salvo engano, no artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional. Da mesma forma, é possível que haja parte do estatuto da pessoa jurídica, inclusive da associação, que esteja blindada, esteja protegida contra a investida dos próprios associados, com a pretensão de modificá-las posteriormente. Nesse caso, é muito possível, aliás, que o objeto social acabe sendo mantido como objeto permanente, que possa eventualmente ser expandido, mas que não possa ser alterado. Ou seja, eu posso até ampliar o bojo das atividades da associação, mas eu não posso desvinculá-la daquele seu propósito inicial, promovendo uma espécie de alteração drástica, uma alteração muito profunda. No entanto, tudo a depender daquilo que consta do ato constitutivo do Estatuto da Associação. E inciso 7º, agora sim, né, no que diz respeito às atividades cotidianas, né, funcionamento dos órgãos de gestão, dos órgãos administrativos. Está aqui a forma de gestão administrativa e a de aprovação das respectivas contas. De tempos em tempos, esses órgãos administrativos precisarão prestar as suas contas para que os associados tenham a certeza de que o patrimônio social está tendo a sua administração, a sua gestão, de maneira condizente com aquilo que corresponde ao escopo associativo, que nenhuma norma de gestão administrativa tenha sido deixada de lado, que as contas tenham sido adequadamente fiscalizadas, tudo isso precisa ser auditado de tempos em tempos. O artigo 55 diz: os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Esse é um artigo muito curtinho, né? Mas, em linha de princípio, ele é complicado. Por que ele é complicado? Porque ele parece conter uma contradição em si mesmo. A primeira parte do artigo 55 diz que os associados têm os mesmos direitos, mas a segunda parte diz que pode haver categorias especiais. Mas como explicar isso? Bom, outro dia eu tive de ir ao banco para pagar o meu condomínio. Aí eu entrei no banco, não fui o primeiro cliente, fui um dos primeiros clientes. E eu tinha que pagar o condomínio, entrei na fila, mas antes tinha de ser atendida uma pessoa que estava com uma criança no colo. Falei, é claro, primeira pessoa com criança no colo. Terminou essa pessoa de pagar a sua conta, falei, agora serei eu. Levantei da cadeirinha, apareceu um idoso. Aí eu, claro, tem um idoso, realmente. E quando o idoso estava terminando de pagar lá os seus boletos, eu falei, agora serei eu a ser atendido. Não, aí chegou uma gestante. Eu, sim, a gestante também não pode ficar muito tempo de pé e tal. Foi atendida a gestante, falei, agora serei eu? Não, mas daí chegou um deficiente físico. Puxa vida, professor, mas que azar, hein? Mas são dissabores pelos quais a gente passa. No final das contas, eu fui atendido, como todos eles, mas eles tiveram um atendimento preferencial, exatamente em função das situações em que se encontram. Nessas circunstâncias, nós vemos que existe identidade entre os direitos do Estevão e dos demais correntistas, todos acabaram sendo atendidos, mas houve um tratamento prioritário, dispensado as categorias preferenciais, não é isso?
Da mesma forma, no que diz respeito, por exemplo, às associações abertas, é possível que se estabeleça que os associados originários tenham prioridade no recebimento das suas espécies de aportes. Vocês vão ver comigo, ainda hoje, no artigo 61, que no momento da dissolução de uma associação, é possível que os associados recebam os seus aportes, as suas contribuições, mediante restituição monetariamente atualizada. Então, no começo da associação, o Estevão foi lá e aportou R$1.000, e em valores de hoje, esses R$1.000 corresponderiam a R$2.500, R$3.000. Então, é possível que o Estevão receba de volta essa importância atualizada. Mas imaginemos uma associação que tenha, sei lá, 2.000, 3.000 associados. Realmente não haverá possibilidade de fazer todo esse pagamento ao mesmo tempo. É uma coisa parecida com esse tratamento dispensado às pessoas que precisam receber a vacina da Covid. No final das contas, todos serão vacinados, mas existe uma preocupação em vacinar em primeiro lugar os chamados grupos prioritários. Da mesma forma, é possível que se estabeleça que entre os associados todos terão os mesmíssimos direitos, mas haverá o tratamento prioritário dispensado a alguns deles. Por exemplo, aos associados primígenos ou originários. Então, todos têm os mesmíssimos direitos, mas é possível que a ordem de observância e de respeito aos direitos de cada um acabe sendo diferente da ordem dispensada ao adimplente e observância dos direitos dispensados ao outro, tá? Artigo 56, está dito: a qualidade de associado é intransmissível se o estatuto não dispuser o contrário. Eu ficaria muito feliz se os meus alunos de primeiro ano tivessem os seus olhinhos despertados para essa parte final do artigo 56, se o estatuto não dispuser o contrário. Aqui nós estamos diante de uma norma cogente ou dispositiva? Dispositiva. Por que é dispositiva? Porque é possível o afastamento. Tá? Se nada foi dito no estatuto, presume-se, então, que a qualidade de associado seja intransmissível. Então, eu, Estevão, não posso vender, eu não posso doar a minha qualidade de associado. É que, normalmente, a gente reserva essas expressões vender e doar para coisas corpóreas, dotadas de existência perceptível pelos sentidos, como esta bolinha. Agora, no que diz respeito à minha qualidade de associado, à Associação de Professores da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, com relação a essa prerrogativa, eu normalmente posso vendê-la, né? A gente fala nisso, né? Transfiro a minha qualidade mediante paga em dinheiro, mas com relação a bens incorpóreos, a gente não costuma falar em compra e venda. Nós costumamos falar em cessão onerosa. E quando eu entrego algo a alguém sem exigir nada de volta, eu estou doando, né? Quando o bem é corpóreo. Quando ele é incorpóreo, a gente fala que houve cessão gratuita. Então, não pode ser cedida a ação de associado entre vivos, nem mediante pagamento onerosamente, nem mediante liberalidade, sem nenhuma espécie de exigência, graciosamente, como se fosse uma doação, e não pode ser transmitida a qualidade de associado mortis causa, quando Estevão morre, né, empacota, salvo disposição expressa constante no estatuto. Agora, se no estatuto tiver dito que com a morte do Estevão a posição dele de associado se transmite aos seus sucessores, ou que ela pode ser vendida, pode ser doada, pode ser cedida ou negócio gratuitamente a terceiros, aí não haverá nenhuma espécie de problema. Mas do silêncio se desume, se depreende a impossibilidade de transferência onerosa, gratuita, entre vivos ou causa-mortes da posição de associado, tá bom? Então aqui uma observação, nada contra, mas alguns alunos às vezes dizem assim, as normas dispositivas não são imperativas. São sim, é que elas são dotadas de imperatividade relativa. As normas cogentes não, são dotadas de imperatividade absoluta. As normas cogentes delas eu não consigo me desvencilhar. Nas normas dispositivas eu consigo me desvencilhar antes da prática de um fato, de um ato jurídico. Depois da verificação do ato jurídico, aí não tem jeito. Mesmo a norma dispositiva acaba sendo dotada de imperatividade, precisa ser observada. Se no momento de elaborar o estatuto todos envolvidos comeram bola, se esqueceram de prever a transmissibilidade, nós teremos a intransmissibilidade como regra. Ou seja, morto Estevão, seus filhos, o Andrezinho e a Olívia, não poderão fazer parte da associação no lugar do seu pai.
Isso quer dizer que nada do que diga respeito à posição do seu falecido pai vai respeitar, vai atingir a Olívia e o Andrezinho? Vejam o que diz o parágrafo único do artigo 56. Se um associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto. Então é assim, o Estevão tinha realizado um aporte para fazer parte da Associação dos Professores de R$ 5.000. E aí o Estevão morreu. Bom, está previsto no Estatuto da Associação dos Professores que os herdeiros não podem assumir a posição de associado. Quer dizer, então, que nem a participação, o Andrezinho e a Olívia terão, porque estava previsto no Estatuto que se o Estevão quisesse sair da associação, ele receberia de volta aqueles 5.000 que tinha aportado, monetariamente atualizados. Será que nem essa importância em dinheiro o Andrezinho e a Olívia conseguem receber? Conseguem. Então, eles não têm a possibilidade de participar da vida associativa se não houver uma previsão nesse sentido. O que não quer dizer que, morto seu pai, tendo ele direito à restituição daquela importância inicialmente aportada, monetariamente atualizada, que esse direito patrimonial não será transmitido para os seus sucessores. Será sim, existe essa possibilidade prevista no parágrafo único do artigo 56. Fiquem atentos, apenas a participação na dinâmica da associação. E o mesmo se diga para uma sociedade. A participação na dinâmica da sociedade é que não poderá ser deferida ipso facto, automaticamente, aos herdeiros do sócio ou aos herdeiros do associado. Agora, a participação financeira, essa efetivamente lhe será deferida de acordo com o parágrafo único do próprio artigo 56. Vamos ao artigo 57. Esse artigo 57 tem uma redação nova por força do advento da Lei 11.127 de 2005. Aliás, nos mesmos termos dos incisos 5º e 7º do artigo 54, cuja leitura eu já fiz. Então, essa parte das associações foi ligeiramente alterada por força de uma lei de 2005. Os manuais dos quais vocês estão servindo para acompanhar as aulas, provavelmente já estão atualizados, não são manuais tão antigos assim. Mas fique atento, se for um manual de 2013 ou 2004, aí será necessário fazer a atualização por meio de um excerto, de um trecho de um manual mais recente ou por meio do acompanhamento das nossas próprias aulas, né? Bom, está dito aqui no artigo 57 com a nova redação. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa de recurso nos termos previstos no Estatuto. E o parágrafo único acabou sendo revogado por essa lei de 2005. Professor, alguém pode ser retirado da associação contra a sua vontade? Sim, desde que haja a previsão de justa causa no Estatuto, a pessoa pode ser retirada, inclusive mediante procedimento simplesmente administrativo. É assim, se eu disser no Estatuto de uma associação que a prática de determinados atos nocivos ao interesse da associação seria considerada justa causa para a retirada, para a exclusão do associado, bastará que a associação instaure um procedimento de apuração preliminar, se o ato praticado pelo associado foi praticado ou não. Esse procedimento de apuração parece um inquérito policial, né? Ele é chamado de sindicância. E após a conclusão da sindicância, dessa averiguação, se instaura um segundo processo, o chamado processo administrativo disciplinar. Aí já não se está mais controvertendo a respeito da ocorrência ou da inocorrência desse assunto, dessa questão. A associação presume que já foi realmente caracterizada a prática daquele comportamento tido como nocivo e pode o associado, claro, aí sim dizer, não fiz nada disso, ele pode controverter. Ele pode exercitar as prerrogativas do contraditório e da ampla defesa. Aliás, estão garantidas pelos incisos 54º e 55º do artigo 5º da Constituição Federal, numa espécie de projeção, de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Aquelas garantias previstas no artigo 5º da Constituição se aplicam diretamente à vida associativa na hipótese desse artigo 57. Agora, percebam, nessa fase do processo administrativo disciplinar, se o associado não conseguir demonstrar que não praticou aquele ato, no final das contas, ele pode ser sancionado. E a sanção mais grave acaba sendo a sua exclusão da vida associativa. Quer dizer, então, que ele precisa concordar com a decisão afinal adotada pela comissão do procedimento administrativo disciplinar?
Não, pode ser que o associado queira levar essa questão à justiça para que ela venha a ser reapreciada agora pelo Poder Judiciário. E, eventualmente, se a comissão processante, né, no processo administrativo disciplinar acabou tomando uma decisão errada e que precisa ser vista, o associado pode ser reintegrado à vida associativa. Ocorre que, se no estatuto não houver a previsão de tal ato como sendo justa causa para a exclusão da associação, a exclusão daquele associado que acaba adotando um comportamento inconveniente pode ser feita, mas ela só pode ser feita pela via judicial. Então é assim, sempre que houver previsão no estatuto de que determinado ato causa, é justa causa para exclusão, o sujeito pode ser excluído administrativamente. Só que primeiro se faz uma apuração, uma investigação, chamada de sindicância, e depois se propõe o processo administrativo disciplinar. Se não houver previsão no estatuto de que determinado ato é justa causa para expulsão, ele só pode ser expulso judicialmente, mediante ação judicial proposta pela associação contra o seu membro, contra o seu associado. Caso haja previsão, haja exclusão do associado administrativa, ele pode buscar a reversão desse tipo de decisão por meio de uma manifestação do Poder Judiciário e que o favoreça. Eventualmente, se a decisão judiciária for contrária à decisão administrativa, ele poderá ser reintegrado na vida associativa, inclusive com direito à indenização por todos os seus interesses que acabaram sendo prejudicados. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto. Há alguns anos, eu advoguei para um professor de arquitetura muito talentoso, muito competente, da Faculdade de Direito, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Esse professor era brilhante enquanto docente, mas quando do falecimento da sua esposa, ele acabou herdando, né, a posição, uma posição de sócio em uma determinada companhia. E o fato é que, enquanto administrador, ele talvez não se houvesse bem, não tenha se havido tão bem enquanto professor. E aí a sociedade acabou quebrando, acabou falindo. E ele tinha uma posição na associação bastante controversa. Era uma pessoa realmente de difícil trato. Eu sempre me dei muito bem com ele, mas era uma pessoa reconhecidamente de difícil trato. E os outros associados, muitas vezes, acabavam levando para o lado pessoal certas espécies de desentendimentos típicos da vida em coletividade, né? E um deles acabou dizendo, não, fulano de tal não pode ser conselheiro fiscal porque ele está falido. Bom, o primeiro problema é que o sócio não é a sociedade, né? Se a sociedade estava falida, isso não quer dizer que o sócio também estaria. Bom, mas ainda que estivesse, nós precisamos ver se, de acordo com o estatuto da associação, o falido pode ou não pode ser conselheiro fiscal. E, no final das contas, nós analisamos ali o estatuto e não havia nenhuma espécie de vedação. Se for falido, não poderá ser conselheiro fiscal. Então, por essa segunda ordem de razões, primeiro, que falida era a companhia, não era o sócio. Segundo lugar, porque não havia nenhuma espécie de inabilitação constante do próprio estatuto, então não haveria nenhuma possibilidade de se afastar o fulano de tal do exercício dessa função. E, em terceiro lugar, aqui a gente não pode esquecer o fato de que o conselheiro fiscal, ele não determina como despesas deverão ser feitas, e simplesmente acaba auditando como as despesas acabam sendo feitas. Então, mesmo que se trate de uma pessoa falida, não haveria nenhuma espécie de prejuízo em linha de princípio, em decorrência da assunção dessa função de fiscalização, de controle, por parte de alguém que tivesse alguma restrição patrimonial. De toda forma, percebam, só haveria a possibilidade de eliminação ou afastamento do associado dessa atribuição, caso estivéssemos diante de uma previsão do estatuto terminante nesse sentido. O artigo 59 estabelece: compete privativamente à Assembleia Geral. Aqui vou pedir uma pesquisa a vocês. E, por favor,
de pesquisa não é para me entregar em nada, não é para mandar nada por e-mail, pelo Google Classroom, apenas tão somente se for feita uma avaliação. Aí, a propósito da avaliação, precisam postar isso sim. Agora, no que diz respeito a essas pesquisas que eu passo durante a aula, é mais uma espécie de exercício para vocês. E, nesse caso, eu nem vou cobrar essa pesquisa de vocês, nem vou examinar isso mais adiante. Por quê? Porque essa diferenciação vai ser explorada pelos professores de direito constitucional. Mas então está dito aqui no artigo 59, compete privativamente à Assembleia Geral. Eu queria saber a diferença de competências privativas e competências exclusivas. Tem diferença? A meu ver, tem, e isso acaba sendo muito explorado pelo direito constitucional. A distinção entre competências privativas e competências exclusivas. Umas podem ser delegadas, outras não podem ser delegadas. Está aí a pista, né, da distinção. Bom, e por que eu destaco isso? Porque, a meu ver, aqui o legislador diz compete privativamente, querendo dizer compete exclusivamente à Assembleia Geral. Na verdade, essas atribuições estabelecidas nos incisos 1º e 2º são da Assembleia Geral e não podem ser transmitidas a quem quer que seja. Está dito, inciso 1º, destituir os administradores, realizar um impeachment, poderíamos dizer assim, daqueles que estão na gestão. Inciso 2º, alterar o estatuto. Notem que, originalmente, havia 4 incisos nesse artigo 59, né? Nomear os administradores, destituir os administradores, aprovar ou apreciar as contas e, finalmente, alterar o estatuto. Essa questão da aprovação dos administradores e de aprovação das contas acabou sendo retirada do rol das competências exclusivas das associações. E muito razoavelmente, porque existem algumas associações pequenas em que, para eleger os administradores e também para aprovar as contas, seria inócuo, né, ou seria pouco conveniente convocar todos os associados, quando nós falamos de uma associação muito grande. Se for uma associação pequenina, não haveria nenhuma espécie de problema, mas uma associação grande seria bastante dispendioso chamar todo mundo simplesmente para aprovar as contas, para apreciá-las, ou mesmo para nomear os novos gestores. Então, no ano 2007, no ano 2005, por força dessa lei 11.127, houve uma reconfiguração do artigo 59, e como competências exclusivas, a meu ver, mas diz aqui o legislador competências privativas, só permaneceram a destituição antecipada dos administradores, ou chamado impeachment, e também a alteração do estatuto. Ocorre que, dê uma olhadinha no que está dito no comecinho do parágrafo único do artigo 59. Para as deliberações a que se referem os incisos 1º e 2º desse artigo, é exigido. Peraí, mas tem outras deliberações que nós dos incisos 1º e 2º? Nossa, mas que estranho, né? Um artigo diferente esse, né? Não é, a explicação é histórica. Originalmente, nós tínhamos 4 incisos, e só para essas 2 hipóteses seria necessária a deliberação, né, de uma assembleia especificamente convocada para esse fim. E, em lugar do legislador ter readequado, né, o parágrafo único à nova conformação, onde agora só tem 2 incisos no artigo 59, dizendo: para as deliberações a que se referem os incisos desse artigo, ou para as deliberações a que se refere esse artigo, exigido, o que ele fez? Ele simplesmente mudou o númerozinho dos incisos. É um legislador pouco higiênico, não? É um legislador vagabundo mesmo, sem vergonha, e realmente, olha aí, estava elogiando no comecinho da nossa conversa, mas agora ele já merece a minha censura novamente. Bom, de toda forma, para esses 2 atos mais relevantes, destituição antecipada dos administradores e também para a alteração do estatuto, eu preciso do quê? Está dito. Para as deliberações a que se refere os incisos 1º e 2º desse artigo, exigir deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim. Exigida, né? Deliberação. Exigido deliberação. Nossa Senhora, nosso legislador, além de tudo, em língua portuguesa, é um traste. Nesse caso, nós temos uma deliberação específica em Assembleia Extraordinária. Já vou explicar isso a vocês. Cujo quórum será estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Às vezes, eu preciso realizar uma Assembleia Geral da associação para simples nomeação dos novos administradores do novo período e também para aprovação das contas.
Essas assembleias gerais, como eu disse a vocês, podem ser feitas com um quórum mais reduzido, tudo de acordo com aquilo que o Estatuto estabelecer. No entanto, para esses assuntos mais palpitantes, né, destituição antecipada de um administrador ou alteração de estatuto, eu preciso de uma assembleia especificamente convocada para esse propósito. Por quê, professor? Não dava para tratar de tudo numa assembleia só? Na verdade, não, porque o quórum para essas questões mais prosaicas, essas questões mais cotidianas, mais tranquilas, como aprovação de contas, como eleição de administradores, o quórum acaba sendo menos reduzido. Agora, para alterar o estatuto, realmente, às vezes, nós estamos diante de uma alteração visceral, objeto da associação. Aí é necessário demandar uma presença de um maior número de associados. Então, eu convocarei uma Assembleia Geral Extraordinária. O que se pode fazer, muitas vezes, para economizar custos, inclusive, e recursos da administração, colocação de espaço, cadeira, infraestrutura e qualquer coisa que valha, é convocar 2 assembleias para o mesmo dia. Então, se faz uma Assembleia Geral Ordinária, num primeiro horário, que é aquela que tem menos quórum, né? O pessoal vai demorando a chegar, então, às 5h30 para a primeira convocação e às 6h30 para a segunda convocação, normalmente o pessoal chega só para a segunda convocação, e aí eu instalo logo na sequência, às 7h30, uma outra Assembleia Geral Extraordinária, com a previsão da alteração estatutária. 7h30 com a primeira convocação e 8h30 com a segunda. Normalmente o pessoal vem para a segunda convocação da primeira Assembleia, da ordinária, e para a primeira convocação da segunda Assembleia, da extraordinária. Mas, professor, precisa de 2 assembleias? Precisa de 2 atas diferentes. Eu vou encerrar a primeira Assembleia e vou abrir a segunda Assembleia, às vezes com intervalo de 1 minuto, por exemplo. Mas é preciso, por se tratar de uma formalidade. Eu não sei se vocês se recordam, eu tinha feito uma diferença, pedido uma diferença a vocês, entre formalidade e formalismo. Qual é a diferença entre formalidade e formalismo? Bom, quando eu acabo pedindo aos meus alunos, olha, o aluno fala, professor, a prova no ensino presencial, eu posso entregar a lápis? Eu falo, não, tem que entregar a caneta. Nós estamos diante de um formalismo ou de uma formalidade? Diante de uma formalidade. E por quê? Porque eu não acabo pedindo para preencherem as provas a caneta, simplesmente porque eu sou cotista ou acionista da fábrica de canetas. Não tem nada a ver com a fábrica de canetas. É um mecanismo de preservação dos interesses dos meus alunos. Imagina só se o meu aluno preenche as respostas da avaliação e depois me entrega a lápis e eu levei uma bronca da minha esposa. O que o Estevam, bom pilantra, vai fazer? Vai brigar com a esposa porque ela deu uma cacetada? Não. Eu vou desrecalcar, desopilar meu fígado em cima dos meus alunos. Aí o aluno entregou a prova lápis, eu pego a minha borracha e apago toda a resposta dos meus alunos. Poderia fazer isso? Claro que não, mas se acabar fazendo, puxa, professor, aí a palavra de um contra o outro. Mas nós estamos numa instituição pública de ensino. Numa instituição pública, o agente público, a autoridade pública, quando diz que algo aconteceu, existe uma presunção de veracidade. Lembram-se do exemplo que eu dei na aula de número 2? Quando eu passo no semáforo vermelho, o guarda diz que passei, eu digo que eu não passei, mas ele está no exercício da função dele, ou eu provo que não passei, ou então a palavra dele prevalecerá sobre a minha, né? Então, quando eu falo, alunos, entreguem as provas à caneta, eu não estou fazendo uma exigência formal descabida. Eu faço isso na própria intenção de preservar a segurança para que vocês tenham a certeza de que depois as respostas não podem ser apagadas por mim. Agora, se o aluno fala, professor, eu posso entregar a resposta caneta preta? Eu falo, não tem que ser verde, porque verde é a minha esperança. Aí nós estamos diante de uma exigência desarrazoada, desproporcional da parte do Estevam. Aí nós estamos diante de uma exigência de um formalismo. Ah, professor, e se o professor acaba exigindo em letra de forma, não em letra cursiva, é formalismo ou formalidade? Eu, há 10 anos, sustentaria que se tratava de formalismo, mas juro para vocês, viu? Tem algumas letras tão difíceis de serem lidas que talvez estejamos diante de uma autêntica formalidade. Houve uma oportunidade em que eu tive de despachar uma medida urgente no interesse de um cliente e o magistrado se recusou a despachar, a permitir despachar com ele, porque eu não estava de paletó e gravata, estava em mangas de camisa. Era uma situação emergencial, uma situação excepcional, não era uma situação para a qual poderia ter me
organizado previamente. Por isso, eu achei que o magistrado acabou sendo formalista demais, adepto de um formalismo e não formal. Agora, se o magistrado acaba dizendo, olha, não vou despachar com o estagiário, porque é preciso que tenha formação jurídica nesse sentido, né, e tenha concluído o curso de graduação em Direito. Nesse caso, parece que faz bem o magistrado, porque, às vezes, o estagiário, por mais estudioso que seja, não tem, sob seu alcance, o alcance da sua visão, todas as consequências de um determinado ato que ele venha a praticar diante do magistrado. Consciência que o advogado normalmente tem, ou pelo menos deveria ter. Então, aqui nós não estaríamos diante de um formalismo, estaríamos diante de uma formalidade que corresponderia a um mecanismo de garantia, tá bom? Vamos então agora ao artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantido a 1/5 dos associados o direito de promovê-la. É uma inovação no Código 2002 com relação ao Código 16, porque não havia essa espécie de previsão específica da participação das minorias e do exercício da sua resignação em detrimento das posições majoritárias, que muitas vezes podem ser até contrárias ao interesse da associação. Então, desde que nós estejamos diante de uma minoria qualificada, não a minoria de um associado só, mas uma minoria que acabe revelando a presença de 1/5 dos membros da associação, mesmo que haja inércia da parte dos órgãos administrativos em convocar a Assembleia, ela poderá ser convocada por 1/5 dos associados reunidos. É uma inovação do Código 2002 com relação ao Código 16, e que vai encontrar alguma projeção também no artigo 68 do Código Civil no que diz respeito às fundações. Vamos agora, para encerrar, analisar o artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Eu vou proceder à leitura dos demais parágrafos para explicá-los todos de uma vez. Por cláusula no estatuto, ou no seu silêncio, diz o parágrafo 1º, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referido a esse artigo, receberem restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. E diz o parágrafo 2º, não existindo no município, no estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, instituições nas condições indicadas nesse artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Bom, como eu disse a vocês, a propósito da análise do artigo 51, disposições gerais, é possível que a pessoa jurídica não subsista, que haja a intenção dos seus membros em pôr um fim, um término àquela pessoa jurídica. Nesse caso, eu falava na decisão dissolutória, que dá início a um procedimento chamado de dissolução, e muitos acabam falando em dissolução ato e dissolução procedimento, ao qual se segue uma liquidação e, finalmente, o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Pois bem, da mesma forma, nós vamos aqui observar com relação às associações. Os associados acabam chegando a uma conclusão, em uma assembleia especificamente convocada para esse fim, de que a associação precisa ser dissolvida. Tomada a decisão no sentido da dissolução da associação, será que automaticamente ela se extinguiu? Não, simplesmente temos aqui uma decisão dissolutória. É necessário que se promova a liquidação. Então, o ativo vai ser vendido, todo o passivo vai ser pago. E o que é que a gente faz mesmo com o que sobrar do ativo, depois de pago o passivo? Bom, a gente vai destinar, como é uma associação, para uma associação de fins idênticos ou semelhantes, indicada no estatuto, indicada na Assembleia de Dissolução, se não houver uma prévia indicação no estatuto, se aquela indicação tiver caducado, a associação já não existir, ou então vai ser devolvido esse patrimônio à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União, em último caso, como se estivéssemos falando de uma herança vacante. Ocorre que, antes dessa destinação, desde que haja uma previsão no Estatuto, ou desde que assim venha a ser decidido na Assembleia de Dissolução,
Aquelas contribuições iniciais efetuadas pelos associados poderão ser devolvidas, poderão ser restituídas, não apenas no seu valor nominal, mas inclusive por força do fenômeno inflacionário. Às vezes nós estamos falando de uma associação muito antiga, né? Aquelas contribuições teriam de ser monetariamente atualizadas. Não é juros, é devolução simplesmente do valor que foi creditado como aporte, monetariamente atualizado, correção monetária simplesmente, sem qualquer espécie de juro, e aí o que sobrar é que acabará sendo redirecionado a uma outra entidade de fins idênticos ou semelhantes. Seguindo-se sempre essa ordem, primeiro o que for determinado no estatuto, não havendo nenhuma espécie de destinação prevista no estatuto, o que for determinado na dissolução, na Assembleia de Dissolução, e nada tendo sido determinado, nem no estatuto, nem na Assembleia de Dissolução, aquele patrimônio será revertido em prol da Fazenda da União, dos Estados ou do Distrito Federal. Bom, com relação às associações da aula de número 9, era isso que eu gostaria de falar a vocês. Na verdade, nós vamos nos reunir ainda durante essa semana para falar a propósito das fundações, artigos 62 a 69 do Código Civil. Deixa eu verificar se vocês têm alguma dúvida aqui no chat, em linha de princípio não. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade de fazer as perguntas aqui, por meio do microfone, por meio do chat. Ah, Esther, acho que parece que tem dúvida. Diga lá, Esther, qual a sua dúvida, por favor? Pode usar o chat, pode usar o microfone, como você acha melhor. Enquanto isso, deixa eu já adiantar. No próximo encontro que nós vamos ter durante essa semana, eu vou falar a respeito das fundações. Salvo engano, deve ser na quinta-feira. E aí trabalharemos os artigos 62 a 69 do Código Civil. E na próxima semana, nós vamos trabalhar os bens, artigos 70 a 104 do Código Civil, são vários artigos, mas numa disciplina bastante tranquila, bastante agradável, mesmo porque muita coisa acabou sendo antecipada pelo professor de Direito Romano. A primeira estatuto, com a segunda... a segunda condição seria a decisão na Assembleia de Dissolução. Então, a primeira destinação, né, é a prevista no Estatuto. Nada tem sido estabelecido nesse sentido. É possível que na Assembleia de Dissolução eles digam, não queremos mais prosseguir na associação e vamos direcionar esse patrimônio sobejante para uma associação XYZ. Se nada for estabelecido no Estatuto, aí, em segundo grau, é possível que esse novo destino venha a ser fixado. Ficou mais claro agora? Não tem que agradecer nada, esta era a minha missão, tá? Se tiverem qualquer outra dúvida adicional, encaminhe as mensagens para estevam.pousada@direitosbc.br, com E no começo, N no final, .pousada, que é meu sobrenome, @direitosbc.br. Nos vemos ainda agora durante essa semana para falar sobre fundação. Não tem que agradecer, Yasmin. Um grande abraço a todos vocês e já fiquem tranquilos, porque, imagina, Giovana, eu que agradeço. Agora estamos em uma rota descendente, viu? As aulas são mais tranquilas, na aula de número 9, 10 e 11, para que a gente tenha um fim de semestre bastante agradável. Mas se prepare, porque para o próximo semestre a coisa volta a se tornar um pouquinho mais tortuosa. Um grande abraço a todos e até mais, pessoal. Tchau, tchau.